E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel, do canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise do nono e último episódio da temporada de The Last of Us da HBO, que chega pra gente aí no seu episódio final, disputando com o Oscar aí, né, no mesmo dia, na mesma noite, muita atenção dividida. O HBO Max cantou tanto pra galera que queria assistir o Oscar quanto pra galera que queria assistir o último episódio de The Last of Us. Hoje ainda sai, né, o meu vídeo aqui sobre os vencedores do Oscar. E cara, esse episódio de The Last of Us merecia ter muito mais tempo, porque ele é sensacional. E eu queria ver muito mais, pra ser sincero. A única coisa que eu posso reclamar dessa série é que ela é apressada. Eu queria ver mais coisas, eu queria ver mais tempo de desenvolvimento de algumas coisas que poderiam ter ali pelo menos uma horinha e meia. Mas talvez eu entenda o motivo, né, de encurtar algumas coisas, talvez por orçamento, talvez por narrativa, para não se estender demais e direto ao assunto. Mas, sendo sincero, eu como um fã, e eu como um fã da série, fã de jogo, né, o fã do jogo em si, e agora um fã da série, eu queria ver mais dessa história, porque é incrível. A gente começa aqui o episódio com a Ellie, né? A Ellie do jogo. Porque a gente tem aqui a Ashley Johnson, que é a atriz que fez a Ellie do jogo, né? A captura de movimento e a voz da Ellie do jogo. Então é sensacional que ela esteja aqui fazendo a mãe da Ellie correndo aí pela floresta, gravidíssima, tentando se livrar de uma infectada ali, entrando na casa. E aí ela tranca a porta, se deita ali, né? Tipo, tentando ficar de boa, e a bolsa rompe, e ela tá desesperada, o filho tá quase nascendo. Aí vem um infectado que consegue arrombar a porta. Ela luta ali com tudo que ela tem, com aquela faquinha, que é a faquinha da Ellie. A gente sabe disso, né? Aquele estilete ali. E o infectado vai pra cima dela, ela consegue lutar com ele e não sei o que, derrota ele, mas no fim das contas ela acaba sendo mordida. E aí, cara, pra surpresa dela, quando ela percebe, ao mesmo tempo que ela foi mordida, ela também deu a luz. Naquela adrenalina toda ali, ela nem percebeu direito. Ela acabou dando a luz pra Ellie. E a gente vê a nossa querida pequena Ellie, bebezinho mais fofo que você vai ver em The Last of Us. Porque é incrível como essa série consegue captar esses momentos muito delicados, diga-se de passagem, de um bebê e a sua mãe ali que acabaram de se conhecer, sabe? Pra mim é sensacional esse começo e assim, já é fantástico porque ela fala assim, você é uma guerreira, mostra pra eles que você é durona, o quão foda você vai ser, saca? E ela foi mordida e depois cortou o cordão umbilical. Na sequência, a gente vê ali os vagalumes e tal, que eram pra estar junto com ela. E os vagalumes chegam, mas já é tarde. Ela fala assim, ó, pega minha filha, protege ela e depois me mata, saca? E ela fala ali que ela cortou o cordão umbilical antes do bicho morder ela. Mas na verdade a gente sabe que foi depois. E tá aí, provavelmente, a explicação da série, o porquê que a Ellie é imune, porque o Cordyceps já vem desde o parto, de alguma maneira, já tinha alguma parte do vírus dentro do corpo dela desde ali do nascimento dela. E aí quando ela foi mordida lá pelo outro bichinho, nada afeta o cérebro dela, né? Pelo menos é isso que a gente entende aqui no episódio. Isso é o prólogo da série, né, cara? Depois a gente já vê também essa parte da Marlene, dos vagalumes e tal. Pra mim, é sensacional porque dá um peso muito grande para a decisão da Marlene no final do episódio, né? A gente que agora conhece, que sabe que as duas se conheceram, tanto a mãe da Ellie quanto a Marlene, desde criança, desde sempre, e ela jurou que protegeria a filha dela. Sensacional. Mas, né, o Joel tá aí pra proteger a Ellie também. Se é que você me entende. Antes da gente continuar com esse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, isso é muito importante, ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube. Então baixa um pouco e se inscreva e deixa o seu like, isso realmente ajuda a gente a crescer, beleza? Ajuda você a saber das novidades, tanto do cinema quanto das séries que estão saindo aqui no canal, react de trailer, notícias, estamos aqui para isso, beleza? Se puder, só um padrinho ou um membro na plataforma do YouTube. E vamos continuar falando dessa série, porque na sequência disso, a gente vê ali a Ellie completamente focada e o resto desfocado, e o som está meio abafado, a Ellie está meio aérea, ela não consegue se concentrar direito nas coisas que estão acontecendo ali. O Joe chama ela mais de uma vez e ela simplesmente não
escuta, a gente percebe ali pelo cenário que o clima mudou, não estamos mais no inverno, não é mesmo? E o fato de não estarmos mais no inverno quer dizer que já se passou um tempo até eles chegarem aonde eles estão, quase na sede ali dos vagalumes, no hospital. E a Ellie não tá legal, cara. Por conta do que aconteceu com ela no último episódio, você vê que aquilo mexeu muito com ela, sabe? O fato do cara tentar fazer o que tentou fazer com ela, dela ter matado ele daquele jeito também, transformou a Ellie em alguma coisa diferente aqui. Isso ficou nela. Tanto que o Joel tenta alegrar ela ali de várias maneiras, ele pega um jogo, uma comida, fica falando pra ela de tocar violão, não é mesmo? Que ele vai ensinar ela a tocar violão e tal, e nada anima essa garota direito. Ela tá ali só existindo. Basicamente, você vê a Bella Ramsey aqui bem distraída, numa atuação maravilhosa, e eles vão indo, né, em direção à sede lá dos vagalumes, pelo menos é onde eles acham que os vagalumes estão, e de repente eles encontram uma girafa. Uma girafa que é uma das coisas mais sensacionais, tanto no jogo quanto aqui na série, porque a Ellie estava completamente quebrada, longe, afastada. Você vê que a infância dela foi embora, que a inocência dela foi embora, e na hora que a girafa vem, diga-se de passagem, um CGI maravilhoso, é fantástico na minha modesta opinião. E aí você vê um pouco do brilho no olhar da Ellie de volta, do sorriso da Ellie, da inocência da Ellie aqui ao interagir com um bicho maravilhoso desse, que provavelmente ela nunca viu, não é mesmo? E ela tá vendo ali, dando comida pra ele, ou pra ela, enfim, ao vivo e a cores e tal. E depois ela corre ali e tal, fala, vamos ver mais, pra onde ela vai e tal. E você vê que tem um monte de girafas ali, que eles estão chegando no destino deles. E o Joe fala pra ela, Ellie, você não tem que fazer nada disso, sabe? É a sua opção, assim. Se quiser, a gente pode ir embora, esquecer tudo isso e ficar lá com o Tommy, voltar embora pra casa. E ela fala pro Joe um bagulho muito forte, que é, cara, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que a gente passou, a gente tem que terminar o que a gente começou. Tá ligado? Basicamente isso que ela fala pra ele, e ele entende, mano. Ele entende, porque ela fala assim, ó, depois disso eu vou te seguir pra onde você for. Estarei lá junto com você. Mas a gente tem que terminar. Saca? E aí o Pedro Pascal, depois de entregar ali esse Joe pra gente que tá tentando entender o que aconteceu com essa garota, ele entende que ela faz parte da vida dele ali também, mais uma vez, saca? Depois dessa declaração. E ele fala, beleza, vamos fazer o que você quer, né? E eles vão pra sede dos vagalumes, eles vão tentando ali chegar e tal, ver um monte de coisa do exército, eles estão conversando, e aí ele fala de uma cicatriz que ele tem no olho, e o Joe aqui dá um contexto muito foda mesmo, que é uma coisa que a gente não tem no jogo, que o Joe tentou se matar depois que a Sarah morreu. E você vê eles trocando ideia ali, e ele errou o tiro, ele vacilou, a mão tremeu na hora, ele hesitou, e ele errou o tiro, e por isso que ficou a cicatriz, e ele não conseguiu, né, concluir o que ele começou naquele momento. Pra ele não tinha mais sentido viver. E aí ele fala pra ele, eu tô te contando isso, e ela fala, eu sei por que você tá me contando isso, porque certas feridas se curam com o tempo. E ele fala, não foi o tempo. E aí eles dois se olham assim, velho, eu já tô chorando muito. Porque é sensacional, mano. Essa cena eu já tava, de verdade, eu tava chorandaço, assim. Porque a atuação do Pedro Pascal e da Bella Ramsey aqui são incríveis, cara. Os dois estão chorando, eles estão trocando essa ideia, estão se abrindo. O Joe fala literalmente que a Ellie salvou ele, tá ligado? Trouxe ele de volta, curou essa ferida dele, sem precisar terminar a frase. Ela e ele se entendem, e depois ela fala, melhor a gente continuar andando, assim, sabe? Você vê os dois completamente emocionados ali, meio durões ainda, meio turrões, demonstrando e não demonstrando sentimentos ao mesmo tempo. Muito, muito incrível essa cena. Depois eles são capturados ali, você, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? A gente que jogou o jogo sabe, mas é um pouco diferente no jogo também, não é mesmo? Aqui a galera, talvez, que não conhecia nada, ficou, meu Deus, o que é isso? O que é essa galera? E aí acorda lá o Joe na sede dos vagalumes, com a Marlene olhando pra ele e fala, não, tá tudo bem, só cuidado aí que você tomou uma pancada na cabeça, vai com calma. E ele pergunta, cadê a Ellie? Aí ela fala que ela tá na cirurgia, pronto pra entrar em operação. Ela explica que o Cordyceps dela vem desde o nascimento, né, por conta da primeira cena que a gente viu num episódio, e também explica que eles podem fazer uma cura a partir
dessa parada que cresceu no cérebro dela. Mas aí o Joe entende e fala assim, ué, mas o Cordyceps é no cérebro. Sim, eu sei. Eu prometi pra mãe dela que eu ia cuidar dela, então eu sou a pessoa que entende o que você tá sentindo agora. E aí o Joe fica, não, que não sei o que e tal. Ele tenta alguma coisa ali pra cima, os caras jogam ele no chão. E a Marlene fala, ó, leva ele embora, joga ele na estrada lá, dá umas coisas pra ele. Se ele tentar alguma coisa, pode atirar. Mas a Marlene aqui é muito, muito dura, apesar de tudo, porque é a filha da amiga dela. Ela não tem tanto vínculo com essa menina, mas ela tinha vínculo com a mãe dessa menina, sabe? A decisão é dura, mas é o certo a fazer, né? Pra curar as pessoas. E aí o Joe não aceita isso, cara. Ele tá sendo levado ali pelos caras e tal, dos vagalumes descendo as escadas. E aí é tipo, nem o jogo, assim, tipo, o cara empurra ele uma vez, empurra duas. E aí ele já começa a matar todo mundo. Você tem uma sequência aqui que o Joe, pra quem queria ver o Joe matando geral, ele mata tipo umas 20 pessoas ou mais nessa hora, tá ligado? Ele faz uma chacina em nome da Ellie, em nome da filha, da nova filha dele. Essa parada é muito difícil porque a gente que queria que o Joe fosse o herói da história e você se pergunta, e aí, você faria o que se fosse a sua filha, a sua nova filha, a pessoa que você ama, que você aprendeu a amar depois de tanto tempo, depois de 20 anos sem amar ninguém, de ter se fechado, depois de ter perdido a única pessoa que você talvez tivesse gostado nesses 20 anos, que foi a Tess, tá ligado? E aí você descobre o amor de novo, você descobre a sua humanidade de novo através de uma garota, e agora essa garota tem que morrer pra salvar o mundo. Você ia deixar isso acontecer? Ou você ia matar um bando de pessoas inocentes pra poder impedir isso? Que é isso que o Joe faz. Ele mata a gente que tá desarmado, a galera dos vagalumes e tal. Ele sai matando geral. Quando ele chega na sala de cirurgia, o único cara que pega um bisturi ali, que vai pra cima dele, ele atira nem sem pensar no cara. Ou seja, ele vai matar qualquer um que se coloque no caminho dele. As enfermeiras ali libertam a Ellie, ele pega a menina e desce pro elevador. É bem parecido com o jogo essa cena e é demais, hein? Assim, é fantástico. É tão fantástico que eu queria ver mais dessa cena. Ela é rápida, né? Ela, sei lá, deve ter 5, 10 minutos no máximo. E eu queria meia hora só disso. Só dessa conclusão, dessa virada de chave no Joe, que ele vira um assassino de verdade. Se ele não foi antes, que a gente não viu, ele só falou, aqui ele virou um assassino, né? E aí chega a Marlene ali no finalzinho e fala, cara, você sabe que ela não ia querer isso, que ela podia salvar o mundo. Aí ele fala que não cabe a ela decidir e ela fala que nem cabe a você, Joe. O que a Ellie faria? A Ellie provavelmente gostaria de ter se sacrificado para salvar o mundo. Provavelmente. Conhecendo a Ellie depois de tudo que ela passou, de tudo que ela disse, de tudo que ela viveu. Mas, porém, contudo e entretanto, o Joe não tá preparado para largar a mão dessa menina, dessa garota. É uma decisão completamente egoísta. Não se engane, o Joe aqui, por mais de ter, a gente fala assim, nossa, ele tá salvando a Ellie, que legal, é uma atitude completamente egoísta. Ele tá fazendo isso por ele, pela necessidade dele que essa garota criou na vida dele agora. Sabe? Essa dependência emocional que ele tem na Ellie agora. E aí? É o certo a se fazer? Provavelmente não, mas o Joe faz mesmo assim. E aí a cena corta pro carro, a Ellie acorda e ela fala, cadê minhas roupas? Onde é que eu tô? E tal. E ele explica que tem um monte de gente igual a ela. Tipo, bullshit, mentira, né? A gente sabe que a Ellie é a única nesse sentido. E também fica cortando entre a cena lá que ele tá conversando com a Marlene e ele acaba atirando nela a sangue frio, assim, tipo, dá um tiro na barriga dela, aí ela fica pedindo, não, me deixa aí, e ele fala, você viria atrás dela, e executa a Marlene naquele momento ali. Cara, é o Joe, mano, é o Joe, é o herói / vilão que a gente ama gostar ou odiar pra alguns. Não sei se dá pra odiar o Joe, mas com certeza ele não é um herói, assim, 100%. Com certeza ele tem muita atitude ruim, muita atitude de vilão. Mas você faria diferente desse cara? Essa é a pergunta. Eles estão voltando para a cidade do Tommy, o carro vai até onde consegue ir, depois eles têm que ir a pé. O Joe fala com a Ellie sobre que
A Sarah gostaria de ter sido amiga da Ellie, elas teriam se dado bem juntas, ele explica o porquê. Ele meio que compara as duas, ao mesmo tempo não comparando, mas ele compara as duas, pra você ver como na cabeça do Joe já se misturou essas duas coisas, essas duas meninas, esses dois momentos da vida dele. Só que a Ellie tá encucada, a Ellie tá pensando bem no que tá acontecendo, e antes de chegar na cidade, ela pergunta: Joe, eu não tava sozinha. Sabe, ela fala pra ele: eu não tava sozinha quando eu fui mordida, eu tava com minha melhor amiga. O nome dela era Riley, que é o que a gente vê no episódio 7 aqui, não é mesmo? Que a gente vê também na DLC. A DLC que, lembrando, a gente jogou depois, então a gente não sabia essa parte da história quando terminamos o jogo, sabe? E ela fala: eu tava com a minha amiga Riley, ela fala que a gente podia enlouquecer poeticamente juntas, mas quando chegou na hora, eu tive que matá-la, porque ela se transformou e eu não. Então a gente sabe o que aconteceu no final do episódio 7, aqui, agora. Ela conta pra você, né? E ela fala assim: ela foi a primeira pessoa a morrer. Depois veio a Tess, depois veio o Sam. E depois, aí o Joe fala: mas nada disso tem a ver com você. Ela fala assim: não, Joe, mas promete pra mim. Jura pra mim. O que você disse sobre os vagalumes é verdade? E aí o Joe fala: eu juro. Que é uma puta mentira, tá ligado? E aí corta e acaba essa série incrível, fantástica, divisiva, de um final divisivo, de um final absurdo, como é o jogo, tá ligado? Exatamente igual como é um jogo. É ambíguo, é heróico, é vilanesco, é uma chacina pra proteger quem você ama. É justificável? Sim ou não? Quero saber a sua opinião aí. Quero saber o que você achou dessa série incrível e maravilhosa. A única reclamação que eu posso colocar de The Last of Us é que eu queria pelo menos 1h30 por episódio e não 40, 50 minutos, como alguns episódios teve. Eu acho que dava pra aproveitar, saborear um pouco mais algumas coisas, ter um momento mais calmo, ter mais coisas de alguns personagens, mas ao mesmo tempo eu não consigo desabonar nada da série. A série pra mim é um quentinho no meu coração, porque é o jogo da minha vida, com certeza é o jogo da vida de muita gente, e sem ser emocionado, sem nada, analisando a série aqui, ela é muito incrível. Ela pode ter esses pequenos defeitos de ser apressada, digamos assim, mas eu amei cada detalhe, cada segundo que eu passei vendo essa série. Me diz aí se você gostou também, se você gostou da minha análise, se você gostou da série. Vamos trocar umas ideias aqui nos comentários e fala pra mim tudo isso daí, qual é o seu sentimento sobre o que o Joe fez. Vamos trocar essas ideias aqui nos comentários. Se inscreva, deixa o like, se puder, se torne um padrinho ou um membro aqui na plataforma do YouTube. Beijos na bunda, galera. A gente se vê no próximo vídeo com o outro que você não viu. Valeu e tchau, tchau.